Durante décadas, o Brasil ocupou uma posição curiosa no cenário militar global e não estava entre as grandes potências, mas também jamais pôde ser ignorado. Apesar de não participar de guerras internacionais, o país desenvolveu um setor de defesa silencioso, meticuloso e muito mais avançado do que a maior parte do mundo imaginava. E é dessa zona cinzenta, um equilíbrio entre neutralidade e inovação, que surgiu a tecnologia brasileira que, anos mais tarde, mudaria o rumo da guerra na Ucrânia sem nunca aparecer em manchetes, sem ser oficialmente vendida, e sem que seu país de origem fosse oficialmente mencionado. Essa história começa décadas antes do conflito. Começa quando uma geração de engenheiros brasileiros, movidos não por ambições de guerra, mas por uma paixão quase obsessiva por autonomia tecnológica, decidiu que o Brasil não dependeria para sempre de equipamentos importados. Enquanto outros países disputavam quem comprava o sistema mais caro do planeta, o Brasil silenciosamente tentava responder outra pergunta, muito mais audaciosa: é possível construir algo tão eficiente quanto as grandes potências, mas com recursos 10 vezes menores? Foi desse desafio que nasceram 3 pilares que seriam fundamentais para o impacto futuro na guerra da Ucrânia. Miniaturização de sensores de alta precisão. Integração de inteligência embarcada em plataformas leves. Sistemas híbridos de navegação capazes de operar mesmo com interferência eletrônica intensa. O detalhe é que essas tecnologias não foram criadas com objetivo militar explícito. Muitas começaram em laboratórios ligados à aviação agrícola, à defesa aérea nacional, à indústria espacial ou até ao setor de mapeamento ambiental. Mas como tudo que se torna realmente eficiente, cedo ou tarde acaba chamando a atenção de forças que operam em cenários muito mais complexos. E foi assim que, anos antes do conflito no leste europeu, essas inovações brasileiras passaram a aparecer em feiras internacionais, palestras e relatórios técnicos. Um grupo muito restrito de analistas militares estrangeiros percebeu que o Brasil havia encontrado algo que o resto do mundo ainda não tinha: uma maneira incrivelmente barata de entregar precisão, estabilidade e alta confiabilidade no campo de batalha moderno. A virada começou quando uma empresa de tecnologia militar de um país da OTAN, cujo nome nunca foi oficialmente divulgado, solicitou uma parceria com brasileiros para estudar como integrar esses sensores e sistemas híbridos em plataformas de drones de reconhecimento. A justificativa era simples: era caro demais perder drones sofisticados, e eles precisavam de tecnologia que resistisse à guerra eletrônica cada vez mais presente. Nessa época, ninguém fazia ideia de que, poucos anos depois, tais plataformas seriam decisivas para proteger cidades inteiras na Ucrânia. O que poucos sabiam é que os engenheiros brasileiros tinham desenvolvido algo que não existia em lugar nenhum: um algoritmo de navegação híbrida capaz de operar mesmo quando o sinal GPS era completamente destruído por bloqueadores inimigos. Naquela época, parecia mais um avanço técnico curioso. Mas anos depois, se tornaria exatamente o que a Ucrânia mais precisava. Quando a guerra começou, a Rússia usou uma das maiores forças de guerra eletrônica do planeta. Drones caíam, mísseis erravam o alvo, comunicações eram cortadas. Mas um modelo específico de aeronave não tripulada continuava operando, se ninguém entendia por quê. Era mais barato que os modelos americanos, mais leve que os europeus, mais resistente que os chineses. Era quase como se tivesse nascido especificamente para sobreviver naquele campo de batalha. E, de certa forma, tinha mesmo. Dentro de seu núcleo tecnológico, existia o que até hoje pouquíssimas pessoas sabem: o cérebro do drone era brasileiro. Quando o conflito escalou, a Ucrânia enfrentou um problema que poderia ter decidido a guerra logo no início: 90% dos seus drones simplesmente não funcionavam quando se aproximavam das zonas de interferência russas. Sem drones, não havia reconhecimento. Sem reconhecimento, não existiam ataques precisos. Sem ataques precisos, o exército ucraniano lutava praticamente às cegas. Foi nesse caos operacional que um lote pequeno, quase experimental, de drones equipados com o sistema brasileiro começou a ser testado. O relatório ucraniano da época descreveu algo inédito. Enquanto todos os outros modelos eram apagados do céu, essas unidades continuaram funcionando como se não estivessem sendo atacadas. O segredo? O sistema criado por engenheiros brasileiros usava um triplo método de navegação. Navegação por inércia ultracompacta e IMU de precisão refinada.
Correção autônoma por padrões de terreno usando algoritmos treinados no Brasil. Um modelo preditivo de trajetória que permitia ao drone adivinhar o caminho correto mesmo sem sinal externo. Enquanto drones de outros países morriam assim que o GPS sumia, os drones com tecnologia brasileira continuavam voando, filmando e transmitindo dados. Mas o impacto maior não estava em simplesmente sobreviver. O impacto estava em como essa tecnologia mudou a forma como a Ucrânia atacava. Com os drones agora capazes de operar mesmo em zonas totalmente bloqueadas, os ucranianos passaram a mapear com precisão depósitos de munição, rotas de abastecimento, unidades de artilharia e concentrações de veículos blindados inimigos. Esses dados alimentaram os sistemas de artilharia ocidentais, que por sua vez começaram a realizar ataques muito mais precisos e devastadores. Para muitos analistas, foi esse salto na qualidade da informação que impediu que várias regiões caíssem nas primeiras grandes ofensivas russas. E aqui entra a parte mais impressionante, e mais silenciosa, da atuação do Brasil. Nenhuma autoridade brasileira confirmou participação. Nenhuma empresa admitiu publicamente que sua tecnologia estava sendo usada. Oficialmente, o Brasil não enviou nada para a guerra. Mas, na prática, sua engenharia estava no centro de decisões que salvaram cidades e impediram avanços massivos. Um documento interno vazado, rapidamente apagado, de uma consultoria militar europeia dizia exatamente: sem um módulo de navegação autônoma de origem brasileira, nossos drones teriam permanecido inúteis nas primeiras fases da guerra. Ainda mais revelador foi o relatório produzido 6 meses depois, já com a tecnologia completamente integrada aos sistemas ucranianos. Drones sobreviveram 270% mais tempo. As missões de reconhecimento triplicaram. A precisão dos ataques de longo alcance aumentou 38%. A perda de unidades de artilharia na Ucrânia caiu drasticamente. Enquanto isso, na imprensa internacional, falava-se apenas de apoio americano, britânico, polonês e alemão. Mas a engrenagem secreta que fazia tudo funcionar continuava silenciosamente sendo brasileira. Mais tarde, quando especialistas começaram a rastrear a origem das tecnologias utilizadas no campo de batalha, descobriram uma anomalia e havia componentes de altíssima precisão cuja procedência não correspondia a nenhum dos grandes fornecedores militares conhecidos. Foi só então que analistas mais atentos notaram assinaturas técnicas, padrões de engenharia, protocolos de software e arquiteturas de navegação, que lembravam trabalhos apresentados em simpósios por pesquisadores brasileiros anos antes. Ainda assim, ninguém podia afirmar com 100% de certeza. E isso não foi por acaso. O Brasil sempre manteve uma postura diplomática de neutralidade, evitando envolvimento direto em conflitos geopolíticos. Mas a verdade, escondida entre acordos corporativos e parcerias internacionais, é que sua tecnologia encontrou caminho para o fronte exatamente porque era a mais eficiente, a mais barata e a mais resistente. E no final, o impacto foi muito além da guerra. Depois que a tecnologia provou sua eficácia em um dos cenários mais hostis do planeta, países começaram discretamente a buscar especialistas brasileiros, oferecendo contratos milionários, propondo cooperação secreta e tentando adquirir o know-how que havia salvado parte do exército ucraniano. A Europa sabia. Os Estados Unidos sabiam. A OTAN sabia. A Ucrânia, obviamente, sabia. Mas ninguém podia falar. O episódio se tornou um dos maiores casos de influência invisível da história militar moderna. E, pela primeira vez, o Brasil entrou oficialmente, ainda que silenciosamente, na lista de países reconhecidos por uma tecnologia decisiva, ao lado de potências como Israel, Estados Unidos e Reino Unido. Hoje, muitos historiadores militares acreditam que a Ucrânia só conseguiu reorganizar seu fronte oriental graças ao sistema de navegação híbrida desenvolvido no Brasil, uma tecnologia que não tinha selo, não tinha bandeira, não tinha propaganda. Apenas funcionava. E mudou o rumo da guerra. Na prática, o mundo inteiro descobriu algo que os engenheiros brasileiros sabiam desde o início. O Brasil pode não ser uma potência militar, mas é uma potência tecnológica. E quando sua tecnologia entra em cena, o impacto é real. Assim, a guerra na Ucrânia ganhou um capítulo inesperado, um capítulo que quase ninguém percebeu, mas que garantiu ao Brasil um lugar permanente na história militar do século XXI.